Pessoal, obrigada, Charles. Nossa. Eu comecei a gravar aqui, tá, pessoal? Eu coloquei aqui na tela, acabei de digitar uma sequência aqui de tópicos de um exercício para a gente fazer, que acho que a gente revisa todo o conteúdo da aula passada, tá? A intenção da aula de hoje, eu acredito que a gente fique por aqui, né? Se a gente passar por todo esse exercício, acho que eu não vou entrar em conteúdo novo, tá? Vou ficar só nesse contexto aqui de aplicação de técnicas, algumas, né, que a gente viu, para melhorar desempenho, né, aproveitando algum paralelismo, né, no código em nível de instrução, só que com técnicas que podem ser aplicadas pelo compilador, tá? Então, a gente viu loop unrolling, escalonamento de código, né? E a gente vai tentar agrupar tudo isso num único exercício. Tá? A ideia aqui, pessoal, é a gente seguir desde lá do alto nível até uma comparação final, aplicando as técnicas, né, e comparando. Então, o exercício é bem longo. Vamos tentar fazer ele bem passo a passo e cobrir com esse exercício, praticamente a gente cobre a aula, tá? Então, eu coloquei um código aqui em linguagem de alto nível, bem curtinho, tá? Ele só tem as duas inicializações de variáveis aqui, i e soma, tá? Estou supondo que a gente tem um vetor de inteiros, chamado x, na memória. A gente vai associar esse vetor de inteiros a uma posição de memória, né? A gente vai estipular isso aqui na própria resposta que a gente vai escrever. Tá? A gente também vai associar i e soma a alguns registradores. Tá? E a ideia é que a gente implemente um trechinho de código aqui que vai ser um laço, variando ali, a gente imagina esse laço rodando aqui com 100 iterações, tá? Eu fiz um laço onde a comparação é com relação eu coloquei i diferente de 100, poderia ser menor do que, enquanto i menor do que 100, né? Mas só para não fazer comparação de menor aqui, que a gente fez poucos exercícios com relação a código de linguagem de montagem, vimos poucas instruções, né, do MIPS, então, para a gente poder usar o branch equal, branch not equal, que é uma das que a gente viu, aplicar isso diretamente, a gente faz aqui com essa comparação aqui de i menor, i diferente de 100, tá? A gente faz isso de maneira direta, e um incremento aqui embaixo do i, tá? Então, a intenção é fazer um laço bem simples, tá? Que tem bem poucas instruções dentro do corpo, e a gente vai tentar aumentar a quantidade de instruções dentro do corpo do laço, para ver se a gente consegue esconder um pouquinho a latência, né, ou dependência entre as instruções, tá? Só que a gente não tem aqui ainda, né, eu não coloquei quanto que a gente teria de custo, né, os stalls ou os atrasos esperados aqui nesse exercício. Então, eu tenho que colocar isso em algum lugar, tá? Eu vou tentar, não sei se eu consigo reduzir, deixa eu ver se eu consigo reduzir o tamanho aqui da tela para poder caber o enunciado inteiro. Vamos ver, tá? Vamos fazer assim, considere... Eu considero os seguintes atrasos, tá? Se a gente tiver uma instrução do tipo load, produzindo um dado, vou colocar assim, ó. Uma instrução produz, a outra instrução consome um determinado dado, uma produz um dado, a outra consome um dado. Qual que vai ser o atraso que a gente vai definir, tá? Então, se a gente tiver load, tá? Ou alguma variação do tipo load, né? Instruções do tipo, né? Load e afins, né?
sendo consumido aí, né, por instruções da ALO, vamos colocar 2 atrasos, 2 ciclos, tá? Vê que eu tô colocando de forma aleatória aqui os atrasos, tá? A gente não tá vendo o data path, a gente não tá vendo esse pipeline ou esse hardware, então eu tô supondo alguns atrasos aqui só para a gente poder exercitar, tá? Se for um load, precisa do dado produzido pelo load, né, que foi buscado na memória. Se for um store, vou colocar 2 ciclos também. Se for uma instrução do tipo ALO, que produz, e quem vai consumir for um load ou um store, vamos colocar que seja um ciclo só. E só para simplificar, para não ocupar mais espaço, vou colocar que isso aqui for um store não produz dados, né? Pesquisa por store aqui. Load ou ALO. Acho que tá bom, assim. Ah, tem que faltar ALO, né? Talvez nem precise, sabe, de tantas definições, porque o nosso código é tão pequenininho que talvez ele nem ocupe tantos atrasos assim, mas vamos definir aqui. Tá? Então, aqui, olhando esse enunciado, pessoal, acho que a gente já tem como começar a fazer a tradução. Tá? Então, o que eu sugiro? Né? A gente aproveite a aula para fazermos juntos aqui a tradução. Tá? A tradução significa o corpo do laço, o controle e o corpo do laço, principalmente. Tá? Então, associem os registradores, alguns registradores aqui ao I, ao soma e vamos associar uma posição de memória ao X e comecem um processo de tradução, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer se eu consigo desenhar por cima aqui. Acho que ele deixa. Vamos ver se eu consigo assim. Vou fazendo o meu aqui, mas eu gostaria que vocês fossem tentando fazer, porque é a hora que vai aparecer as travas aí, né, na hora de fazer essa tradução. Eu sei que a tradução não é óbvia para muita gente aí, né, quem não estudou essa parte de montagem, na hora de fazer a tradução fica confuso, tá? Então tentem fazer, e eu vou também fazer aqui o meu e a gente vai comparando. Beleza, professora. Eu estou montando aqui em Python, estou usando o CodeLab, acho que dá para depois apresentar a execução dele. Do que? Do código em alto nível? Isso, dá para implementar ele em Python aqui. Não, mas do código em alto nível nós não precisamos, nós precisamos do de baixo nível, né? Mas aí você não vai conseguir, nós precisamos aqui, o nosso foco é a gente ter o código de baixo nível, né? O alto nível é um código muito simplificado aqui, não precisa se preocupar com implementar, não. A questão é a gente traduzir isso para o código em alto nível, em baixo nível, tá? Entendi. Esse é o principal. Tá. Só me tira uma dúvida. Como eu estou acostumado sempre em código em alto nível, né? Qual compilador eu posso utilizar para código de baixo nível? Então, não tem como a gente compilar diretamente, assim, a gente não consegue fazer esse tipo de tradução para código em baixo nível, porque você está usando uma máquina que não o hardware da tua máquina não é MIPS, né? Então, você não consegue simplesmente pegar esse código alto nível e traduzir ele para rodar na sua máquina Intel, por exemplo, porque a sua máquina usa um código, usa um conjunto de instruções x86. Então, você não vai conseguir rodar esse código MIPS, né? A gente ou faz isso em simuladores, tá? Ou a gente trabalha em simulador, ou a gente até usa um compilador, né? A gente chama de cross-compiler, ou usa um compilador para MIPS, né? Compila o código em alto nível para MIPS, só que você não consegue rodar na sua máquina. Você consegue até olhar o código em linguagem de montagem para MIPS, né? Depois de compilado, tem como você ver o código em linguagem de montagem. Tem uns comandos que você pode usar lá as ferramentas do compilador
para você enxergar, só que você não vai conseguir executar. Para você executar, você precisa de um hardware MIPS, né? E a gente não tem isso fácil. Então, só com o uso de simulador mesmo, tá? Bota aí o simulador que você pode ir buscar aí fácil na internet, é um chamado Mars. O livro, eu coloquei aqui no chat, tá? Esse simulador Mars, ele é de fácil acesso e bem amigável, tá? Então, para códigos pequenos, vocês podem usar. O Gabriel citou alguma coisa aqui, aí, ó, acho que é do Mars também, tá? Então, assim, é um simulador que ajuda bastante para a gente fazer esse tipo de exercício. Programas muito grandes, a gente não vai conseguir rodar lá no Mars, porque ele não é esse o objetivo, sabe? O Mars não é para a gente rodar um código grande, de fato, um código funcional, né? Um grande programa. É para a gente pegar esses trechos de código pequeno ou pequenos programas e a gente trabalhar de maneira didática mesmo, né? Tentar entender como que ele funciona, porque a gente consegue enxergar os registradores, enxergar a memória, né? Enxergar como funciona a arquitetura MIPS internamente. Tá? Então, a minha sugestão como simulador é usar o Mars. Tá? Os meninos estão postando ali alguns links ali para ajudar. Ele é bem fácil acesso. Tá? Aqui, por simplicidade, pessoal, eu vou chamar registrador de R, tá? Só para a gente não ficar usando aqueles nomes que o MIPS... Tchau, vai com Deus. Não colocar nomes que o MIPS usa, né? Tipo, aquele cifrão T1, cifrão T2, né? Eu vou colocar nomes mais genéricos, né? Mais alto nível aqui, só para fins didáticos mesmo. Então, vou colocar aqui, ó, uma inicialização do registrador R1, e eu estou associando, ó, vou colocar como comentário aqui, o R1, eu estou associando a variável I, tá? Estou fazendo um I recebe zero, deixa eu até colocar assim, ó, I recebe zero. Pronto, aí a gente já sabe a que código que a gente se refere. Esse é o comentário, tá? Estou jogando zero no registrador R1. Por que eu estou usando, ao invés de usar zero, eu estou usando o registrador R0, porque o registrador R0 sempre tem o valor zero, tá? É uma definição do conjunto de instruções MIPS. Como o zero é um valor muito utilizado, então o registrador R0 sempre tem o valor zero nele, tá? Vou fazer a mesma coisa para a soma, e vou dizer que a soma está no R2. Estou colocando o valor de soma soma recebe zero também no registrador R2. Então, a partir de agora, R1 é o variável I, R2 é a variável soma, tá? Esse while, né, onde eu faço um teste, né, I diferente de 100, é um teste de início de laço, né? Então, ele compara antes de executar o corpo do laço. Tá? Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter um desvio aqui. Eu vou deixar aqui espaço para a gente já completar qual é o desvio, se vai ser branch equal ou branch not equal, tá? Acho que a gente tem... Eu vou colocar aqui o valor 100 num registrador temporário para a gente. R3 vai ter o valor 100. Olha como que eu estou fazendo a atribuição. Fazendo um temporário, tá? Vou chamar de temp aqui, recebe 100. A constante, tá? Eu coloquei 100, a constante 100 no registrador R3, tá? Só para eu poder usar como... não vou colocar temp, né? Porque pode confundir. Colocar R3, né? R3. Recebe 100. Estou usando 100, só para eu poder fazer a comparação aqui, ó, do I, que é o que está no registrador 1, com R3. Então, eu comparo R1 com R3 e vou desviar para um rótulo que eu vou chamar de fim, e eu vou colocar esse rótulo fim lá para baixo, fora do laço, tá? Como se fosse depois do fecha-chave do laço while, né? Então, eu vou desviar, é um desvio de saída de laço, tá? Se eu não desviar para fim,
eu entro para o corpo do laço. Tá? Então, aqui, ó, a gente no início estava na dúvida de qual branch usar. Nesse caso, ó, se R1 for igual a 100, vai para fim, né? Porque enquanto ele for diferente, fica dentro do laço. Tá? Então, aqui eu vou usar branch equal, porque aqui eu estou querendo dizer, ó, desvia ser igual, né? Então, embora aqui, ó, embora a comparação aqui seja de diferente, é um while, né? Então, enquanto diferente, execute o corpo do laço. Só que no código baixo nível, o branch é de igualdade, é uma saída de laço, é um desvio baseado na igualdade, tá? Então eu saio do laço se R1 for igual a 100, tá? Então, branch equal, R1, R3, fim, tá? E aqui dentro... Opa. Agora que eu consegui entrar de novo na caixinha azul. Agora, aqui dentro, eu tenho o corpo do laço. Tá? É esse que eu pretendo agora. Vamos lá. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Todos acompanharam? Beleza. Sim, estou até editando aqui no simulador. Oi? Estou até editando no simulador do Marcha. Né? Ótimo. Se puder já tentando acompanhar com o simulador, melhor ainda. Acho legal, professora, por exemplo, aqui, ele tem, só colaborando aí, ele tem lá o Bang, esse Bang tem duas opções, com 0, né? Então, o Bang com Z e o Bang só o Bang, né? Isso, ele tem um branch zero, que ele faz uma comparação e verifica se o resultado da comparação deu 0, tá? A gente não viu esse branch, mas ele tem é bem similar ao comportamento dos branches que nós vimos aqui, tá? Ele faz uma comparação entre eles e verifica se a saída da comparação, tem um sinal de saída da aula chamado 0. Um sinal de saída tem um nome, o nome desse sinal é 0. Se esse sinal de saída 0 tiver verdadeiro, significa que os dois valores são iguais, tá? Então, ele usa esse sinal 0 para fazer comparação de igualdade ou de diferença e fazer o desvio, tá? Ele só é um pouquinho confuso, porque o nome do sinal é 0, e só a gente falar isso já é confuso. Porque fala assim, ó, se o sinal 0 for igual a 1, faça tal coisa. Então, assim, as pessoas ficam confusas com o nome do sinal sendo 0 e o valor dele sendo 1, sabe? Então, eu nem gosto muito de usar esse branch. É um branch chamado BECZ ou BEZ, não sei se é BEZ que ele usa ou B... É BECZ no final, isso mesmo. É branch equal, só que ele usa esse Z, ele usa esse sinal chamado Z, sabe? Ele é o mesmo... Eu acredito que no caso do Myers aí deve ser exatamente o mesmo comportamento esperado do branch equal, tá? Pode usar esse aqui sem o sinal Z para não confundir. Aqui, pessoal, que eu queria que a gente só fizesse o acesso à variável xi, criar um método para isso, porque acho que a gente fez em alguns exemplos, mas nos slides isso já estava pronto, né? Não sei se para todo mundo é tranquilo fazer isso, tá? O x é um vetor, ele está na memória. Então, a gente tem que associar algum endereço a ele, tá? A gente tem que chutar isso, né? O enunciado tem que fornecer, né? Então, vamos dizer que o x esteja no endereço, inicialmente, né? A primeira posição do x esteja na posição 0 e um registrador aqui, vou colocar um que eu não usei, R4, tá? O endereço de x está no R4, tá? Como se fosse um ponteiro, né? O Gabriel está perguntando, existe um branch considerando um imediato ou sempre preciso levar o valor 100 para um registrador? Existe, Gabriel, se não me engano, é uma pseudo-instrução. Quase usei aqui, viu? Eu não usei para não... como eu não tinha falado dela ainda, né? Mas já que você perguntou, eu não lembro se o nome dela tem um i no final.
tá? Olha, eu não me preocupo com esses detalhes, tá? Se vocês usarem um branch equal, com esse nome, branch equal, assim, R3, 100, e aqui, fim, para mim tá ótimo, tá? Ou seja, ao invés de comparar com o registrador aqui, comparar com uma constante, eu estou entendendo o que vocês estão querendo dizer, tá bom? Porque às vezes pode ser uma pseudo-instrução que tem nomes diferentes ou até o mesmo nome do branch, dependendo da implementação, tá? Então, pode considerar que dá para comparar com constante, sim. Eu, para não forçar um pouquinho na notação, eu coloquei no registrador, tá? Mas se vocês usarem a constante diretamente, eu não me importo, não, tá? Você não pode usar duas constantes. O primeiro tem que ser registrador, mas o segundo pode ser constante. Eu estava falando do X, tá? Então, nós vamos buscar o X lá na memória, tá? Nós vamos buscar o X com o load, tá? Então, nós vamos lá na memória buscar na variável, a variável X na memória. Vamos trazer para um registrador que eu não esteja utilizando aqui, R5, o que está em 0, R4. Ó, o que eu fiz aqui? Eu busquei na memória, na posição, no endereço que está armazenado no R4. O R4 é um registrador, mas ele guarda uma posição de memória, ele guarda um endereço. Eu vou nesse endereço na memória sem deslocamento algum, né? Somos 0 a esse endereço, tá? Busquei a primeira posição do vetor, tá? Então, estou dizendo que esse aqui é o acesso, esse aqui eu busquei o XI, tá? Eu trouxe o XI para variar, eu posso trazer, não posso trazer direto para a soma, né? Eu preciso trazer para um temporário, tá? Como se fosse um temp aqui, ó. Um temporário recebeu o XI, esse temporário não apareceu no código em alto nível, tá? Porque o código em alto nível permite com que eu faça adição e soma na mesma linha, né? Em linguagem de montagem eu não consigo. Eu vou buscar primeiro o dado, estou trazendo para um temporário. Agora, desse temporário, usando esse valor temporário, eu vou somar isso ao add. Usando o add, né? Somar isso ao R2. Agora sim, ó, R2, R5. Estou somando, estou fazendo soma, recebe, soma, mais temp. Soma, vou colocar mais igual aqui para caber, mais igual temp, tá? Soma, recebe, soma, mais temp. Só que eu estou fazendo isso no registrador, tá? Eu precisei dessas duas linhas, né, do load e do add para fazer aquela linha de soma, recebe, soma, mais XI. Beleza? E depois eu tenho um I++ para fazer no braço aqui também. O I é o R1, add, R1. Qual vai ser o valor? Aqui eu vou fazer add I, tá? Que é de imediato, para poder usar uma constante. A instrução é add I. Eu quero botar uma constante aqui, tá? Que constante que eu coloco aqui, considerando que eu estou trabalhando com MIPS com palavra de 32 bits? Para que faça um I++ e que isso signifique para mim o acesso ao próximo elemento do vetor, por exemplo. 4. Oi? 4. Vamos pensar aqui, né? Vamos pensar juntos, né? O R1 para a gente aqui, que na verdade eu fiz uma pergunta errada para vocês, tá? Eu induzi você ao erro. Foi um erro na pergunta. O R1 para mim é o I, ele é o controle do laço, tá? Como controle do laço, é um mesmo que vai entrar aqui, tá? Eu forcei ali a você pensar no 4, tá? Porque eu falei do acesso ao XI aqui, tá? Mas, na verdade, quem está fazendo o acesso ao XI é esse aqui, esse 0 mais R4 aqui. Eu vou ter que pensar direitinho o que fazer. Ele não está dependendo do R1 aqui, né? Está dependendo de 0 mais R4. O R1 é só o controle do laço, do jeitinho que a gente fez aqui o nosso laço, tá? Entendeu? Eu que te induzi ao erro, não sei quem foi que falou, mas fui eu que forcei aí.
o I não está aparecendo diretamente no load, tá? A gente pode somar 4 ao R4, se a gente quiser, tá? Para fazer com que a gente não mexa na constante 0, tá? Isso é possível, sim, Gabriel. Só que nós não vamos fazer isso e eu já vou te mostrar o porquê, tá? Já vou te explicar o porquê na hora que a gente for pensar no restante do exercício, porque nós vamos fazer loop and rolling. Então, nós estamos pensando aqui como compilador, nós estamos fazendo o papel de compilador aqui. Se o compilador ele está pensando em fazer loop and rolling, é bom ele ter aquela constante, ele ter acesso àquela constante 0 e ele deixar R4 com o mesmo valor e mexer na constante, para ele poder aproveitar a constante do loop and rolling, sabe? Então, aqui esse valor de 0 mais R4, na hora que a gente fizer o unrolling desse trechinho de código, load, add, i, né, a gente vai repetir várias vezes, a gente vai usar 0, 4, 8, 12, né, à medida que a gente for fazendo o unrolling. Então, ter a constante para fazer esse tipo de incremento no braço é bom para o compilador, para ele fazer o unrolling, tá? Então, por isso é que nós não vamos fazer R4, recebe R4 mais 4 nesse código, tá? Nós vamos deixar... Quer ver? Ó, aqui está o nosso trechinho de código, ele não está funcional ainda, tá? Ele tá, ali a gente só fez o i, mais, tá? E aí a gente, na verdade, assim, a gente tem, se a gente for fazer, aí, tá ruim essa tela aqui, né, dobrada. Nós vamos ter que pensar duas coisas, né? Uma é o código sem unrolling, ele tem que estar funcionando. Então, talvez a gente faça o R4 mais 4 aqui, para deixar ele funcionando, mas depois, para fazer o unrolling, a gente vai tirar essa opção. Tá? A gente vai deixar a constante sendo incrementada. Tá? Ou a gente faz direto. Não, vamos fazer por aqui mesmo. O que a gente pode fazer aqui? Vamos fazer, né? Vamos fazer no braço mesmo o R4 aqui. O Gabriel está fazendo uma pergunta aqui, né? Entendi a ideia do unrolling. Acho que o problema é que o load recebe apenas um registrador. Aí não podemos usar o i para indexar. Dá para usar, só que aí a gente tem que pegar o i e somar o i, na verdade, pegar o i, multiplicar por 4, que é fazer um deslocamento 2 bits para a esquerda, né? Multiplicar ele por 4 e aí somar ao R4, sabe? Você faz no braço essa indexação, né? Usando o i, e aí mantém a constante sempre em 0. Dá para fazer dessa maneira. Ou fazer adição de 4 em 4 aqui no R4, que é o que está parecendo mais simples aqui, tá? Qualquer uma dessas duas opções para o laço sem unrolling, tá ok, né? Essa daqui que eu estou usando aqui, o R1, está sendo incrementado em 1, está faltando um jump, né? Antes que eu esqueça, vou colocar logo. Vamos ver se a gente está jump. Vou colocar assim, while, enfim. Colocando. Vamos ver se está certinho o nosso código agora. Me ajudem a conferir aí. Né? Busca na memória em 0 mais R4, faz a soma na variável soma, acumula, né? Acrescenta 1 no R1, que é o I++, acrescenta 4 no R4, a gente deu já foi direto no R4 ali acrescentar 4 para não mexer na constante, e um jump para o while. Aí ele vai pegar Opa, cadê a comparação? A comparação tem que ficar aqui dentro. Botei errado. Aí o André acabou de avisar ali, eu já tinha percebido aqui que a comparação,
É a primeira coisa que acontece dentro do while, né? A gente deu um jump e tem que voltar para a comparação, né? Tem que voltar a comparar o R1, que é o I, com o nosso limitante ali, que é o 100, tá? Volta a comparar, se tiver igual, vai para fim, se não, continua, busca o próximo elemento e assim por diante, tá? Acho que agora o corpo do laço tá ok, tá? E com os amarelinhos ali no fundo não estão fazendo muito sentido, mas vai ficar assim mesmo, porque eu não consigo apagar, não. Beleza? Eu acho que dá para a gente começar o unrolling por aqui, tá? Ô, professora, o André Lima perguntou e eu também fiquei na dúvida. Tá. O B aqui não tem que ser antes do while? Antes do while, eu voltar ele para antes. Mas olha, o while aqui, no código em baixo nível, ele é só um rótulo, né? Então, ele por si só não interfere em nada no código. A única coisa que ele está ali, ele é um marcadorzinho, né? Ele é um identificador ali de uma posição de memória. Então, ele identifica uma posição que é a própria instrução branch, que a instrução, ele pode estar até na linha de cima aqui, mas ele se refere à própria instrução branch, tá? A gente pode usar na linha de baixo, mas é como se fosse a mesma linha ali, como se ele fosse o identificador da instrução branch. Então, a primeira coisa que tem que acontecer é a comparação, assim como no código em alto nível, né? Você compara, se a comparação resultar, né, num desvio, você já sai do laço. E se a comparação não resultar num desvio, aí você entra para o corpo do laço. Então, ela tem que acontecer, toda vez que você der um jump while, tem que acontecer essa comparação. Então, para mim, que do jeito que está agora, tá acontecendo assim. Como... Eu entendi agora. Agora você entendeu? Que ela tem que acontecer, toda vez que você der um jump while, tem que voltar para a comparação, né? Tem que voltar lá e comparar de novo. Entende? Que ela é a primeira coisa que tem que acontecer dentro do seu laço. Beleza, acho que nós vamos partir desse código aqui. Eu vou copiar a caixinha azul, se eu conseguir aqui, e levar para uma outra página aqui, para a gente seguir tentando achar vamos ver. Deu certo. Deu. Vamos tentar achar dependências aqui. Vamos tentar achar dependências de dados entre essas linhas aqui. Tá? Vou tentar marcar em amarelo todas as dependências, porque elas vão identificar aqueles stalls que a gente vai somar. Tá? Vamos lá. Ó. Entre esse primeiro edge e os de baixo não tem nenhuma dependência. Entrou no código while, fez uma comparação de R1 com R3. Reparem aqui, ó, tem um R1 aqui em cima, nesse edge, e tem um branch aqui que depende do R1, mas entre essas instruções já tem duas outras instruções, tá? Então, existe uma dependência, mas aqui não vai precisar inserir stalls, porque tem duas instruções entre elas já, que se não me engano a gente tinha... só um detalhe, gente, aqui em cima, ó, onde fala ALO, inclui os branches, tá? Onde fala instruções da ALO, inclui branch. Então, se a gente tem um branch aqui, ó, precisando de um dado que foi produzido por um edge, tá? Que produziu, o branch entra na categoria ALO também, tá? Que é o caso aqui, ó. Branch aqui embaixo e edge aqui em cima. Mas tem duas instruções entre elas, então não vamos nem marcar como stall aqui. Tá? Aí a gente tem vamos ver outras, se a gente tem mais dependências aqui. Olha, R3, ficou mais perto aqui, né? Essa R3 aqui, ó, a gente colocou um 100 aqui, apareceu ele aqui também, tem dependência, tá?
Aí a gente tem aqui a R5, o R5, ó. Essa é uma dependência importante, porque ela gera 2 stalls pra gente, ó. Load no R5 e leitura embaixo aqui por um edge. Tem escrita e leitura. Reparem o seguinte, ó, tem um detalhezinho importante aqui. Vocês veem problema entre quer ver? Entre essa daqui, ai gente, eu vou ter que trocar a pilha do meu mouse, ó, entre essa daqui, que produz um dado e guarda no R1, e essa daqui, que lê do R1, o branch. Vocês acham que existe um problema? O branch lê do R1 e o EDI escreve no R1. Vocês veem problema nisso aqui? Olha, é bem sutil a minha pergunta aqui. Tem uma resposta óbvia e uma resposta mais escondidinha. Vou colocar essa pilha aqui que tá falhando. Ainda pequenininho. Do load pro add não precisava de dois stalls, né? Eu vou começar a anotar os stalls ali, porque me falhou o mouse aqui, mas eu vou anotar os stalls, porque a gente vai precisar dessa informação dos stalls. Na verdade, não sei se a gente vai conseguir fazer esse exercício sem um quadro, assim, para eu rabiscar. Ele é super difícil, porque a gente precisaria... Nossa, tem que anotar bastante coisa aqui. De uma tela para outra, a gente teria que ter uma visão de uma tela para outra, assim, um quadro grande, sabe? Pelo seguinte, porque aqui, quando a gente olha o código assim, só o corpo do laço aí dentro, a gente vê poucas dependências. Mas quando a gente abre o código, vê esse código rodando em loop, tá? O Gabriel falou ali, não sei se causa stall, mas parece ter dependência, exato. Olha, o que acontece? Quando a gente olha esse código em loop, começa a aparecer o problema, né? Repara que a instrução add ela produz um dado no R1 e a instrução branch, ela precisa de um dado que está no R1. Quando você olha em uma única... Ai, melhorou. Quando a gente olha uma única iteração, o branch está lendo primeiro e o add está escrevendo depois. Uma iteração está ok. Só que a hora que você olha a escrita feita por esse cara aqui, e na iteração seguinte, né, logo depois, a leitura feita por esse cara aqui, você começa a olhar a ordem nesse sentido, né, esse escreve, depois esse lê, aí esse escreve, depois esse lê. Aí você começa a ver a dependência em outra ordem, né, olhando o código, você está olhando de cima para baixo, é uma coisa, mas olhando em execução, você começa a ver que existe, sim, dependência verdadeira entre add e no R1 e o branch. Então, anotar as dependências de código, né? Olhando o laço, como a gente está fazendo, tem que abrir o laço, tem que ver o laço em execução. Então, talvez seja melhor a gente fazer o unrolling aqui, abrir pelo menos 4 iterações aqui para a gente enxergar essas dependências com mais clareza, né? Olhando o código assim curtinho, a gente até vê algumas, né? Mas é fácil, é bem fácil de errar. Tá? Vamos ver se eu consigo um ruinzinho que é esse, mexer aqui. E um quadrinho para mim aqui. Vamos lá, vamos marcar aqui, ó. Entre esse R1 aqui, ó, que eu tô falando, essa escrita no R1 e essa leitura no R1 aqui em cima. Isso é uma dependência, tá? Eu não tô falando numa antidependência, back lê e add escreve depois. Eu tô falando da dependência verdadeira entre iterações de um loop, né? Quando esse add escrever, um ciclo depois tem um outro add e já vem para esse branch. Então tem um ciclo de atraso e já vem para o branch. Não sei se vai ter que pôr mais atrasos ali ou não, porque tem que olhar aqui, né? Entre alo e alo, um ciclo. Por sorte,
esse EDI, se esse EDI ficar entre eles aqui, tá tudo resolvido, tá? Não precisa colocar stalls. Mas se a gente for trocar a ordem, a gente vai ter que sempre deixar uma instrução entre eles ali, ou um stall, senão a gente causa problema, tá? E assim, pessoal, a gente teria que identificar todas as possíveis dependências. Ainda bem que esse código aqui não parece ter tantas mais, tá? Deixa eu ver, load tem leitura no R4, EDI tem escrita no R4, ó. Ah, mas eles também estão bem distantes, ó. Entre add e load, vamos ver o que acontece aqui, entre add e load, um ciclo. Então, considerando aqui esse add escrevendo e esse load lendo, entre uma iteração e outra, tem um ciclo entre elas pelo branch aqui, né, uma instrução entre elas. Então, não tem atraso também, tá? Então, deixa eu ver aqui, de atrasos que nós temos de fato aqui, deixa eu só fazer isso aqui, quer ver? Deixa eu pegar esse código aqui, todinho, deixa eu apagar tudo isso aqui e copiar o código de novo limpinho. Vamos colocar aqui, ó. Código sem vou colocar só traduzido para linguagem de montagem MIPS 32, tá? Só isso que a gente fez. Tá? Vamos ver se tem atrasos aqui, né? Que no final a gente falou das dependências, mas não fui contando atrasos. Aqui em cima não tem nenhum. Me ajudem a ver se eu não esqueci nenhum. Ó, entre esse... Já vou olhar o R5, André, obrigado aqui, ó. Ó, entre essa escrita do R1 e essa leitura do R1, tá? Não preciso listar atraso, porque o stall que está previsto está sendo substituído por esse EDI aqui, ó, tá? Então, tem um EDI que está escrevendo no R1, aí vem um EDI que está fazendo a operação no R4, que é o stall necessário para poder usar o R1 no branch, tá? No ciclo seguinte, na iteração seguinte. Então, não preciso contar stall aqui, tá? Entre esse load do R5 aqui e essa escrita do R5, esse aqui sim, ó, entre load e add, a gente está aqui, ó, load e allo, 2 ciclos, tá? Então, aqui, dois stalls. Então, ou seja, como se fossem 2 ciclozinhos de stalls aqui entre eles, tá? Para poder separar o load e o add. Deixa eu ver, entre a escrita no R4 aqui, a leitura do R4, também não vai precisar, porque tem um branch entre eles e já substitui o stall. Então, acho que não tem nada além desses 2 stalls dentro desse laço, tá? Só que esse laço roda quantas vezes? Quantas... Tem vezes. Então, a gente tem 200 ciclos, tá? 2 stalls para corrigir a dependência de dados entre load e add pelo R5, e são 100 iterações. Beleza. Então, agora eu vou pegar esse código de novo. Vou abrir outra página, nós vamos trabalhar sobre ele agora sim fazendo unrolling. Ó, aqui na parte de cima a gente não tem o que fazer, tá? Nessa parte de cima não tem o que fazer unrolling porque não é um laço. O unrolling acontece aqui, tá? Nesse corpo aqui do laço. Aí depois a gente tenta ver quantos ciclos de atraso a gente
se a gente conseguiu reduzir alguma coisa os ciclos de atraso, tá? Nós não temos, assim, um compromisso com isso. A gente imagina que vai dar ganho, mas a gente não tem certeza, tá? Vamos experimentar. O que é o unrolling aqui, pessoal? O unrolling é, olhando como compilador, tá? Ele fazer o seguinte, ó. Ele pegar o corpo do laço, vamos pensar aqui como que a gente vai fazer uma comparação para fim. A gente vai rodar 4 vezes. Depois a gente vai ter que ver como fazer. Vamos ver, deixar isso aqui no final, tá? Para a gente olhar aqui, ó, como que a gente vai fazer os incrementos e controle do laço certinho. Vamos olhar só o corpo primeiro, para a gente. Vou deixar essas 2 perguntas aqui para depois. Ó, se a gente vai mexer na inicialização, se a gente vai mexer na comparação. Tá? Ou seja, o controle do laço a gente deixa para o final. Tá? Nós vamos mexer no corpo do laço, na repetição do corpo do laço, tá? Então, aqui, pessoal, a ideia é que aquele laço que ia rodar 100 vezes, se a gente vai fazer fator 4, ele tem que rodar 25 vezes. Tá? Então, a gente vai agora imaginar um laço que vai rodar 25 vezes e a gente vai repetir esse código aqui 4 vezes, tá? Só que nós vamos tentar fazer o seguinte, ó, vamos aproveitar essa constante. Ou seja, esse load aqui, ó, que acessa o primeiro elemento do vetor, quando a gente fizer essa comparação aqui, ó, comparação não, aqui, ó, esse acesso aos elementos do vetor, estou fazendo os 4 bloquinhos aqui, para fazer acesso ao vetor. Aqui eu acessava com 0 mais R4, eu vou aproveitar a constante aqui, ó, e acessar com 4 mais R4. E aqui acessar com 8 mais R4. E aqui acessar com 12 mais R4. Repare que eu deixei essa liberdade para o compilador atuar fazendo a correção das constantes aqui, tá? O compilador, se ele fizer o unrolling, ele precisa daquela constante, né, para atualizar o deslocamento. Então, aqui era 0. Eu já mexi nessa linha, aqui eu coloquei 4, aqui eu coloquei 8 e aqui eu coloquei 12. E não mexi no R4. Vou deixar para mexer no R4 lá para frente. Tá? Só que a hora que eu for mexer no R4 lá para frente, eu tenho que ver agora que valor que eu vou colocar aqui na atualização do R4. Antes era 4, né? Agora não vai ser mais 4. Tá? Então, essa é outra pergunta. Controle do laço também. Tudo isso vai influenciar no controle do laço. Tudo que está com uma perguntinha, a gente responde já. Tá? Outra coisa que no loop unrolling a gente faz, a gente tenta, né, se a gente tiver registradores suficientes, não repetir o uso de registradores entre os códigos, né, que se referem às iterações anteriores. Né? Por exemplo, esse código aqui, que eu vou marcar agora para vocês, ó, esse código aqui é como se fosse a segunda iteração do laço original, e esse aqui é como se fosse a terceira, e esse aqui é como se fosse a quarta, tá? Então, se a gente puder não repetir registradores entre elas, melhor, entre essas iterações. Vamos ver o que a gente consegue com relação a isso aqui que eu acabei de falar. Ó. Aqui usou R5, R2, e fez um ADD no R1, tá? A primeira coisa que já deu para ver é que esse ADDI R1 aqui, ó, está se repetindo aqui. Aqui e aqui. Quando tem esse tipo de repetição, significa que a gente pode usar uma vez só e fazer 4 unidades lá na frente. Ó, vou tirar esse e vou tirar esse. Já diminuo o código, tá? Quantidade de linhas de código. Tudo bem aqui? Ó, isso aqui foi uma mexida no código, tá? Peguei código repetido, que tinha um monte de incrementos de uma unidade, era controle do laço, né? Coloquei o controle para uma única linha lá no final, como se fosse um I recebe mais 4, e não I mais, né? Agora eu vou usar os registradores diferentes, ó. Aqui em cima usou R5,
Aqui eu vou usar, sei lá, R6 está livre, eu vou usar R6. Tá? E aqui eu vou usar R6. Aqui eu vou usar R7. Aqui R7. Como se fosse o meu temporário de cada... Estou usando temporários, registradores temporários. R5, R6, R7 e R8. Era obrigatório o uso dos temporários? Ou eu poderia usar o R5? Por enquanto, poderia usar o R5 em todos eles. Não é errado. Só que na hora da gente fazer escalonamento, pode ser que a gente queira ter registradores diferentes, tá? Para poder não ter conflitos de dados. Então, aqui, trocamos o nome dos registradores, tá? Trocamos as constantes e fizemos aqui nós estamos fazendo a soma, né? Aqui não tem jeito, aqui vai ter que ser, ó, ADD, R2, R2, R5, aqui ADD, R2, R2, R6. Vamos deixar esse aqui dessa maneira mesmo por enquanto, tá? Os ADDs. Agora o controle. Vamos lá. Vamos primeiro nesse aqui de baixo, ó, pessoal. Qual é o valor que vai ser somado ao R4 para corrigir esse incremento que antes acontecia, né? Em 4 unidades, e agora a gente tem, na verdade, 4 iterações em uma, né? Então, qual vai ser o incremento aqui do R4? Espero as respostas aí. Quem dá mais? Mantém 4? O que vocês acham aí, ó? Olha o código, as outras constantes foram corrigidas. O André sugeriu 16. Alguém tem uma resposta diferente? Para o seguinte, ó, se esse aqui, ó, que eu vou marcar agora, se esse aqui é o X1, ou X0, desculpa, se esse aqui é o X0, esse aqui é o X1, 4R4. Esse aqui é o X2, tá na 8 mais R4. Esse aqui é o X3, 12 mais R4, tá? Se eu colocar agora R4 com valor 16 a mais do que ele tinha antes, eu posso voltar no 0 mais o R4 com incremento de 16, né? Eu voltei, na verdade, agora eu cheguei na mesma posição do R4, seguindo a lógica, né? Da soma das constantes aqui. Mas eu posso voltar a constante a 0, porque eu acrescentei 16 no R4, né? E assim por diante. Então, eu vou somar 1 ao R1 e 16 ao R4, tá? Para fazer o controle correto agora do laço, tá? E aqui em cima, agora, falta a gente corrigir. Vamos ver onde mais eu deixei. Eu deixei aqui em cima, né? Professor, desculpa, pode repetir a questão do adicional 4, ali está 4, você falou 1, para chegar no 16 ali, para a interação? Posso sim, tá? É tudo uma questão aqui dos endereços que você quer acessar, né? Ó, na primeira, esse cara aqui é o X0, tá? Na primeira iteração. Então, ele é o seu primeiro elemento do vetor, X0. 0 mais R4. A gente não sabe qual é o valor que está no R4, mas você sabe que 0 mais exatamente aquele valor que está no R4, aquele é o endereço do X0, tá? Se você deslocar 4 para frente, você pega o X1, 8 para frente você pega o X2, 12 para frente você pega o X3. Então, X0, X1, X2 e X3 você acessou na mesma iteração, né? Para você pegar o próximo elemento, é como se você tivesse que deslocar agora para o 16 mais R4, né? Mas agora você vai para outra iteração desse laço agora, depois do loop unrolling. Então, na próxima iteração, você volta para 0 no deslocamento, a constante volta para 0. Então, você vai ter que somar 16 ao R4. Então, você soma 16 ao R4 e pode voltar para a constante 0 mais R4, que você acessa o X4, o X5, o X6 e o X7 em sequência, tá? Então, se você quiser automatizar isso, né, o R1 aqui, ó, esse R1, antes ele era incrementado em uma unidade, ele era mais, né, mais igual a 1. Se a gente vai fazer fator unrolling de fator
4, então agora o incremento é de 4. O R4 tinha já um incremento de 4. A gente já andava com ele de 4 em 4, né? Então, se o fator de unrolling que a gente está fazendo é 4, você multiplica 4 vezes 4, o incremento vai para 16. Então, você automatiza isso facilmente, mas eu não quero que vocês só automatizem fazendo a multiplicação sem entender o porquê, né? Na verdade, a gente continuou o acesso ao vetor exatamente, né, nas posições seguintes que faltavam acessar depois da primeira iteração, né? Então, se você jogar um valor para o R4, pode ser 0 mesmo, né? 0 mais 0, acesso ao X0. 4 mais 0 é o endereço do X1. 8 mais 0 é o endereço do X2. 12 mais 0 é o endereço do X3. Você quer o endereço do X4 agora? É no 16. Então, a gente põe 16 no R4 e volta aqui em 0 mais 16. 4 mais 16, 8 mais 16, 12 mais 16 e assim por diante, né? Deu para entender que é só uma questão do deslocamento que você... Não, agora entendi. Então, eu estava entendendo a questão daquilo ali, do 1 para 4. Do 1 para 4 é o I mais. Esse é o... Isso. O outro que andava de 4 em 4, que era acesso aos elementos do vetor, no fator 4 do unrolling vai para 16. Se a gente tivesse fator 5 no unrolling, que é possível, não precisa ser potência de 2, tá? Fator 5 no rolling, a gente andaria, esse que o R4, que era R4 recebe R4 mais 4, a gente ia fazer 20 aqui, esse 4 vezes 5, né? Porque ia ter 5 interações dentro de uma, tá? E assim por diante. A gente automatiza isso bem facilmente. Entendi. Professora, Pode falar. a gente ainda pode trocar essa ordem aí, né? No caso dos loads, né? Exatamente. Porque agora a gente só trabalhou sobre o unrolling, renomeamos os registradores, corrigimos parte do controle do laço, mas ainda está faltando o comecinho, vamos fazer isso agora, e aí nós vamos trocar a ordem, porque agora o nosso objetivo do unrolling não é fazer o que a gente fez até aqui, é ir mais adiante. A gente tem que conseguir esconder as latências daqueles loads e adds, porque entre cada load e add desse aqui, lembra que ele tinha 2 stalls? Cada um desses, ó, tem 2 stalls entre eles. Que eles são exatamente os stalls que atrapalham o laço, tá? Então, desse código para o nosso anterior, a gente não fez muita coisa, tá? Porque aqui a gente está olhando o código pequenininho, mas ele roda 100 vezes. Aqui a gente está olhando um código grande que roda 25 vezes, mas continua tendo um monte de atrasos aí no meio. Tá? Então, em termos de quantidade de atrasos, a gente não causou ganho nenhum. A gente vai precisar mexer mais ainda. Tá? Só que antes de mexer na questão do escalonamento, eu quero corrigir ainda onde estão os pontos de interrogação ali, tá? Vamos começar aqui, pessoal. Esse R3 aqui, ó, que também vai influenciar a comparação, quero saber se a gente mantém 100 ou se a gente tem que fazer alguma alteração. E se a gente tem que fazer alguma alteração naquele branch ali. O que vocês acham? O que vocês acham que tem que fazer? Se é que tem que fazer alguma coisa? Por que ele era 100, né? Porque o código original rodava 100 vezes, tá? Daí a gente agora vai fazer... A gente quer que esse laço rode 25 vezes. Será que eu tenho que pôr 25 no lugar daquele 100? O que vocês acham? Como a gente está avançando de 4 em 4, né? Vai dar 25 vezes, né? Exatamente. Então, tudo depende de como o compilador está fazendo o controle, está incrementando a variável i, né? Se a variável i está sendo incrementada aqui de 4 em 4, podemos manter o 100 aqui, né? Ele vai rodar 25 vezes do mesmo jeito, né? Vai chegar em 100. Quando chegar em 100, sai e não mudamos nada no comportamento do laço, tá? R3 comparar com... bom, aí o André falou que R3 tem que comparar com 25. O R1, André, vê se é isso que você quis dizer. Porque ali está comparando... Aquele branch está comparando o R1, que é o I, com o R3, que tem valor 100, inicialmente. Né?
Está comparando R1 com 100. Vê aí se eu estou errada aqui, eu não entendi tua colocação ali, se puder só ou abrir o áudio ou escrever aqui para eu entender. Não, eu coloquei errado, Leandro. Ah, então tá. Então tá. Então, só queria que vocês entendessem que aqui não tem problema. Se a gente quiser colocar o 25 aqui, a gente pode, ou seja, quebrar de 100 para 25, só que aí a gente não precisa fazer aquele ADDI R1, 4. A gente poderia manter o I++, né? Fazer I variando de 1 em 1, tá? Então, o compilador tem essa opção. Vamos manter assim, porque já está assim mesmo. Vou deixar assim, vou tirar esses pontos de interrogação daqui e tirar esses daqui também. Um problema a gente tem é o seguinte, e se não fosse 100, se esse número fosse 101, né? Como que o compilador ia fazer? O compilador ia ter que, antes de fazer unrolling, ele só consegue fazer unrolling fator 4 se a gente tiver múltiplos de 4 iterações. Então, ele com 101 iterações, ele precisa separar uma iteração, fazer uma iteração separado e fazer unrolling sobre 100. Então, o unrolling em si, esse trabalhão que nós tivemos aqui, só poderia ser feito sobre um múltiplo de 4 mesmo, em número de iterações. Uma iteração seria feita separadamente, seria feita no braço mesmo, né? Copiada mesmo no código. Então, sempre vai ser um múltiplo do fator de unrolling que a gente vai trabalhar aqui, então vai dar para fazer esse tipo de conversão que a gente fez aqui sem dificuldade, tá? Então, aqui, pessoal, é um código, vou copiar esse código aqui, para eu poder apagar aqui, limpar um pouquinho essa tela. Ver se eu consigo. Limpar tudo assim. Vou colocar de volta para cá. Aqui a gente continua tendo atrasos, tá, pessoal? Então, aqui a gente não teve muitos ganhos com relação a atraso. Se a gente for colocar valores, né? Vou colocar aqui, ó. Código com unrolling tem 2 L's, né? Depois alguém confirma aí para mim, para não ficar errado aqui no vídeo. Eu acho que tem. Código com loop unrolling sem escalonamento. Parece que a gente ainda tem aqueles atrasos todos, né? Tudo que a gente tinha antes, ó, a gente continua tendo 2 atrasos entre cada load store. A gente não fugiu dos atrasos aqui. Então, a gente tem 8 atrasos por iteração. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, ó. Deixa eu até marcar aqui, ó. R5 com R5 causa 2 stalls. R6 com R6, 2 stalls. 4. Aqui, 6 stalls. 8 stalls, né? Entre esse R1 aqui e aquele R1 do branch lá em cima, não causa stall. Tem dependência, mas não causa stall. Entre esse R4 e aquele load lá em cima do R4, tem dependência, mas não causa stall. Acho que a gente tem 8, tá? Vezes as 25 iterações. Então, no final das contas, a gente continuou com os mesmos ciclos de atraso que a gente tinha aqui. Os mesmos 200. Os mesmos 2 ciclos de stalls para corrigir dependência de dados entre load e edge, tá? 8 stalls por iteração, 25 iterações no laço, tá? Então, a gente tem os 200 ciclos de atraso, não mudou nada. Agora, a gente vai pegar esse código aqui, na página seguinte, e finalmente a gente vai escalonar. Não vai mudar grandes coisas, não, mas vai ficar mais bonitinho. Agora, com loop unrolling e escalonamento.
tá? Lá em cima não muda nada, começo do branch não muda nada. Agora sim, ó, o fato da gente ter renomeado os registradores ajuda aqui, ó. Porque se eu tivesse mantido R5 aqui, entre load e load, teria uma dependência ali de escrita, não sei, a gente teria que pensar, né, em possíveis problemas entre esses dois loads aqui, né? Agora, quando eu faço isso aqui, ó, não só a questão da dependência entre load e load, né, é que eu ia perder dados, né, se eu fizesse isso aqui, ó, se tivesse todo mundo escrevendo no R5, aqui, ó, R5, 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 como era originalmente, esse edge aqui precisa do R5, mas e esse outro aqui que precisava do dado produzido, que era o X1, ou o X2, ou o X3, né, e os dados foram sobrepostos ali, né, pelos loads. Então, não tem, aqui, para fazer o escalonamento, a gente não tem jeito, tem que renomear os registradores, tá? Aí a gente consegue fazer esse tipo de coisa aqui, ó. Tá? Vamos pensar se tem coisas melhores ainda a serem feitas aqui. Se dá para melhorar. Aqui a gente tirou, ó, entre esse load aqui, ó, pessoal, esse R5 e esse R5, tinha aqueles 2 ciclos de atraso, já não tem mais. Entre esse load que escreve no R6 e esse edge que escreve no R6, tinha mais 2 ciclos, já não tem mais. Entre esse R7 e esse R7 aqui, né, entre o load e o edge tinha 2 ciclos, não tem mais. Entre esse load e esse edge tinha 2 ciclos de atraso, já não tem mais, né? Agora vamos ver se a gente não criou outros, né? Porque olha aqui, apareceram edges em sequência. Vamos ver se por azar eu não coloquei ciclos de atraso aqui. Vamos olhar, né? Se a gente, ó, entre halo e halo, tem um ciclo de atraso. Então a gente escalonou, esses edges ficaram pertinho agora um do outro, causando problema. Vamos ver como que a gente resolve isso agora. O que vocês acham aqui? Tem como a gente melhorar esse escalonamento? Eu chutei os valores lá em cima, tá, pessoal? Porque se eu tivesse colocado 0 lá, estava resolvido já. Se eu tivesse colocado que entre halo e halo tem forwarding com 0 stalls, estava resolvido o nosso problema. Mas lá eu coloquei um ciclo de stall entre instrução halo e instrução halo, ou seja, halo produziu aqui um dado no R2 e o edge está lendo no R2. Aí ele mesmo produz no R2 e o próximo lê no R2. Ele mesmo produz no R2, o outro lê no R2 e ele mesmo produz no R2. Ou seja, eu acabei de encadear esses edges aí com ciclos de atraso. Diminuiu um pouco, né? Porque antes eu tinha 8 no total, agora eu só fiquei com esses 3 aqui, né? Mas se vocês quiserem me sugerir mudanças... Não dá para jogar aqueles outros ADDs que não estão relacionados com a R2 ali para cima, talvez? Dá para, acho que talvez só mudar a ordem, né? Acho que a gente consegue, né? Aquele R1 lá embaixo, ADDI R1. Dá para encaixar, dá sim, dá para encaixar. Tanto dá para subir edges intercalando com aqueles loads, não tem problema, né? Dá para fazer os dois, né? Dá para subir edge e intercalar com alguns loads ali, né? De tal forma a separar um pouquinho os edges. Dá para subir esses edges aqui. Quer ver? Vamos tentar fazer. Esse aqui é mais fácil ainda, porque não tem 0 dependências ali, né? Opa, escolhi mal. Uau, fiz o... Aqui, e essa daqui, aqui. Deixa eu fazer só uma coisinha, pessoal, que quando começa a usar os desenhos ali, eu já começo a perder o que eu marquei, começa a sujar tudo minha tela. Vamos lá.
no final das contas, eu escalonei, né? Eu trouxe aquele ED para cá e o outro ED para cá. Né? Como não tinha dependência deles com relação àqueles outros EDs, né? Não causou nenhum problema de ordem, e eu substituí, tirei 2 atrasos que existiam ali no meio. Né? Tem um atraso, opa, um atraso ficou ruim aqui, né? Tem um atraso que eu não previ aqui. Esse aqui. Esse aqui que eu vou mudar a ordem, ó. Talvez eu vou subir só esse cara para cá. Vamos ver se assim ficou certo, gente. Me ajudei só a confirmar se nas minhas trocas aqui. Vamos ver aqui. Tá? Load, e o quarto load está aqui. Eles estão na mesma ordem com que eles estavam antes. Eu só puxei esse ED para cá. A única dependência que ele tinha era com relação ao R5. Continua não tendo atraso por conta dessa dependência. E eu sobrepus, agora esse load aqui, ó, sobrepôs um stall entre esse ED aqui e o próximo. Tirei o atraso que estava aqui. Esse ED que eu estou marcando aqui tirou o atraso entre os dois ali, né, onde ele ficou no meio. Aí vem esse ED aqui, que já estava. Esse ED tirou o atraso entre o anterior e o próximo. Então, eu acho que aqui a gente tirou todos os atrasos do código. Jump while e o range aqui em cima. Me parece que é isso aqui, tá? Então, o que a gente no final conseguiu aqui com o escalonamento? Né? A gente tirou de todos, né? Nós reduzimos, ficamos com 0 ciclos de atraso. Zero stalls, né? Se a gente for seguir um dos itens lá em cima, era assim, comparar, né, esses 3 códigos, né? O que eu sugiro, né? Tem a comparação no nível dos stalls, que é o que a gente acabou de fazer, né? Olha, o primeiro tinha 200 ciclos de atraso, né? A gente não está falando dos ciclos, o total de ciclos, né? Está falando dos ciclos de atraso. Lá em cima tem 200. Depois de loop and rolling, a gente não conseguiu ganho sem escalonar. Com o loop and rolling, permaneceu com 200. Agora, com o loop and rolling e escalonando, a gente reduziu para 0. Né? Então, essa é a comparação que está pedindo lá na letra D, eu acho que é o último item. Né? Mas existe a possibilidade de fazer soma total de ciclos, né, gastos pelos 3 trechos de código, se a gente quiser, mas talvez a gente aí tivesse que conhecer quantos ciclos um load, um add, um add-i, um branch gastam. Aí a gente conseguiria falar assim, olha, o primeiro trecho de código consome, sei lá, 1000 ciclos, o segundo contando os stalls, o segundo consome 1000 ciclos contando os stalls, o terceiro consome 800 ciclos porque perdemos os stalls. Aí a gente conseguiria fazer aquele speed up, né? 1000 dividido por 800, por exemplo. E falaria, olha, ganhou em tantos por cento. Né? A gente conseguiria dar um valor de speed up. Nesse caso, como a gente só está falando em relação aos atrasos, porque a única informação que o enunciado deu a única informação suficiente ali para essa análise com relação aos atrasos, acho que a gente teria que ficar por aqui, né? Na comparação. Seria numérica mesmo, de 200 atrasos, a gente chegou em 0 atrasos. A gente teve um ganho com relação aos atrasos, foi 100%, né? A gente reduziu em 100% os atrasos. Tá? Acho que é o que dá para fazer com o que nós temos
no enunciado, né? Porque aqui no enunciado só foram dadas informações sobre os ciclos de atraso, não foram dadas informações sobre quantos ciclos um load, uma operação de halo, uma operação de store, seria um extra aqui para esse exercício. Aí a gente poderia dar um speed up das 3 opções. Ufa, né? Foi o exercício inteiro. Entendido, pessoal, esse tipo de exercício? Aí o André perguntou o que é mais vantajoso, né? Desenrolar o laço ou apenas alterar a ordem das opções sem desenrolar? O problema, André, é que se você não fizer o unrolling, às vezes você não expõe chance para escalonar, né? Se você não faz o unrolling, vamos voltar aqui no código sem unrolling, ó. Nesse exemplo aqui, a gente conseguiria, né, subir o ADDI aqui e já resolver o problema, né? Sem unrolling, a solução parece imediata aqui no código original, porque a gente só tinha esses 2 ciclos de atraso entre eles, né? Então, se o compilador conseguisse analisar isso, ó, só subir esse ADDI aqui vai dar praticamente o mesmo efeito do unrolling, não fizesse muita diferença fazer o unrolling, né? Não teve muito ganho, tá? Às vezes o unrolling tem diferença também, não só na exposição da possibilidade do escalonamento, né? Para explorar melhor o paralelismo, mas às vezes reduz também o tamanho do código, porque tem muitas instruções de controle que você consegue reduzir, né? Por exemplo, olhando aqui nesse código, a gente só está vendo uma vez o ADDI, né? Mas o ADDI do R1 e o ADDI do R4. Eita, tem um áudio aberto. O ADDI do R1 e o ADDI do R4 executam a gente só vê uma vez aqui, mas eles estão executando 100 vezes cada um. Quando você faz o unrolling, você passou a 25 vezes cada um deles, né? Então, você reduziu o tamanho do código em execução. Então, o unrolling tem a vantagem de diminuir o tamanho do código em execução, né, nessas trocas, e expor mais chance de escalonamento, né? Nesse exemplo específico, as chances de escalonamento não aumentaram tanto assim, a gente conseguiria reduzir os atrasos aqui no próprio código sem unrolling, nesse ponto você está certo, mas a gente não reduziria código, né, em execução, porque continuaria repetindo os ADDIs, né, coisa que a gente conseguiu evitar no unrolling. Tá? Então, é mais vantajoso unrolling mais escalonamento, é o processo completo, é onde você consegue expor melhor as chances de paralelismo e de redução de tamanho de código em execução. É isso, turminha. Tem mais exercícios desses aqui que vai estar na lista para vocês. E aí, na aula que vem, a gente vai fazer, já entrar em escalonamento dinâmico. Daí a gente vai ver, ao invés de fazer o papel do compilador agora, a gente vai ver alguns mecanismos em hardware para fazer esse tipo de obter esse tipo de vantagem que a gente está conseguindo aqui no compilador. Só que a abordagem é diferente, né? Porque aqui a gente tem acesso ao código, a gente olha o código, pelo menos a um trecho dele, e consegue pensar a respeito, né? O compilador não pensa, mas ele consegue aplicar regras de alguém que pensou, né? A respeito delas, aplicar regras olhando um código, né? Conhecendo o código e conhecendo o hardware. Quando a gente pensa em hardware, a gente tem que pensar assim, para qualquer código, para qualquer situação, como que a gente implementa no hardware um possível paralelismo, uma possível execução fora de ordem, né, que garanta corretude para qualquer que seja o código. Né? Então, aí é um mecanismo mais poderoso, né, obtém muitas vezes, mais ganho de desempenho, e tem um custo embutido nele, que é só o custo de hardware. Né? É só isso, né, básico, não é só o custo de hardware. Custa mais caro do que fazer isso em software, lógico, obviamente. Né? Mas é o que dá o poder computacional que a gente tem hoje, na grande maioria dos nossos sistemas em uso. Tá? Então, é isso, turminha. Tranquilo aqui? Deixa eu fechar a gravação aqui para não ficar muito longo.